Queremos dar continuidade ao estudo do livro de Juízes. O professor Flávio deu início ao estudo do livro de Juízes. Ele estudou ali, ele deu para nós a história de Otiniel, de Eudes, de Débora. E hoje vamos dar continuidade nesse estudo a partir do capítulo 6. Os irmãos podem abrir as vossas Bíblias, capítulo 6 de Juízes. Você sabe onde liga essa luz? Acho que você só precisa ir um pouquinho mais para trás, que precisa encher aqui com os jovens ainda. Mais, tá bom? Amém, irmãos? Vou começar, vou ler aqui alguns versículos aqui para começarmos. Juízes 6. Começando com a história de Gideão, o jovem Gideão. Amém? Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e cavernas fortificadas, porque sucedia que, semeando Israel, subia os medianitas e também os do Oriente, contra eles subiam. E se punha contra eles em campo e destruíam as novidades da terra, até chegaram a Gaza, e não deixaram mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem eles aos seus camelos, e entraram na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa da opressão dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. E os disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os impedi diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu, o Senhor, vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, cuja terra habitas, mas não destes ouvido à minha voz,
Amém? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Obiesrita. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, uma espécie de prensa onde prensava a uva, para salvar alguma coisa dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse-lhe, o anjo do Senhor disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora nos desamparou, nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai a tua força, e livrarás Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E disse-lhe: Ai, Senhor meu, que livrarei Israel. Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. Eu sou o menor da casa de meu pai. E o Senhor diz: porquanto hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Amém? Eu acabei estudando em outra versão que a linguagem é bem diferente, então a gente acaba se enrolando um pouquinho na hora de ler, mas deu para entender, graças a Deus. Começamos aqui com o estudo sobre Gideão, o jovem Gideão, o chamado de Gideão, né? Para que Deus usasse Gideão como um vaso, como um instrumento para livrar Israel das mãos dos medianitas. E ao desenvolver da história, desenvolver dessa aula, desse estudo, a gente vai perceber que Gideão não era um comandante de guerra, Gideão não era um homem experiente em guerra. E o Senhor usa Gideão, um homem simples do povo, um homem simples que Deus escolheu ali a dedo, com o propósito de mostrar que é ele que vence as guerras do Senhor. Que era o Senhor que era o general da guerra, que era o Senhor que era o comandante geral da guerra, que era o Senhor que estava no controle de todas as coisas, que em nenhum momento a guerra ali, o livramento da opressão dos filisteus estaria sendo conquistado pela força do braço daqueles homens ali, ao desenvolver da história. Algumas coisas sobre Gideão. Gideão nasceu aproximadamente uns 1.200 anos antes de Cristo. Nessa época, Israel era subjugado pelos midianitas e pelos seus aliados. Ali. Uma confederação de povos ali junto. Os midianitas eram imensamente maiores. Ali, quando Israel é invadido pelos midianitas, a história conta que chegaram aproximadamente 150 mil midianitas. E por isso que diz ali que quando eles subiam, eram como gafanhotos. É um pouquinho sobre a opressão que os midianitas exerciam sobre o povo de Israel. Quando o povo de Israel pecou, né, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. E com isso, os midianitas eles eram uma espécie de nômades do deserto, assim. E quando o povo de Israel plantavam seus plantios ali, na época da colheita, eles apareciam assim, em milhares com seus camelos, e juntamente com seus aliados, principalmente os amonitas, assim, eram aliados dos midianitas, e invadiam as plantações e
e ficavam ali enquanto tivesse plantações. E além disso ainda roubavam o seu gado, as suas ovelhas, seu gado, tudo que eles podiam levar, e largavam a terra destruída. Assim. E a Bíblia diz também, aqui na passagem que lemos, diz que para que o povo de Israel salvasse alguma coisa, para eles não passarem fome, assim, eles salvavam o que podiam. E para isso eles escavaram nas montanhas, fizeram uma espécie de cortiço assim, nas montanhas. Fizeram um encrave nas montanhas, abrindo corredores, assim, que dava acesso a algumas câmeras, né? Grandes cortiços que se espalhavam por dentro das montanhas, assim, aqueles corredores, e assim faziam as câmeras onde guardavam os alimentos, e eles mesmos escondiam durante essas invasões. Então encontramos aqui Gideão ali debulhando o trigo, debulhando ali os grãos dele, num lugar numa prensa onde era feita a prensagem da uva para extrair vinho e outras coisas. Exatamente por isso, porque ali os midianitas não iam imaginar que ali estaria sendo beneficiado o trigo. E isso causou uma pobreza extrema não somente ali na região onde eles agiam, mas por todo Israel causou uma pobreza extrema, uma instabilidade muito grande no povo de Israel, que levou o povo de Israel a clamar a Deus por socorro, assim, tá? E nessa época surge ali Gideão, debulhando ali os grãos que ele colheu na sua colheita, possivelmente trigo, e o anjo do Senhor aparece para Gideão e com a missão, entregando essa missão para Gideão. Como eu já disse, um homem simples do povo, e Gideão ali não entende nada, assim, e começa um diálogo ali com o anjo do Senhor. E em outras vezes que eu li, eu até cheguei a achar que Gideão foi um pouco grosso ali com o anjo do Senhor. Foi um pouco incompreensível, assim. Mas lendo profundamente fazendo um estudo profundo dessa passagem, eu entendi a posição de Gideão ali como frágil, como um homem inexperiente de guerra, como um lavrador, uma pessoa que estava ali no intuito de salvar alguma coisa para levar para a sua casa, para alimento, para que sua família não passasse fome, por conta da opressão dos medianitas. E Gideão ali, ele conversa com o Senhor, ele dialoga com o Senhor, e o Senhor disse a Gideão: você irá com essa sua força, porque certamente eu estarei contigo, é eu quem te mando, e eu estarei contigo. E Gideão, ali ele percebendo a firmeza ali na conversa, naquele diálogo, ele propõe ali, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, ele propõe uma oferta, fazer uma oferta ao Senhor. E Gideão, tendo feito essa oferta, milagrosamente, né, quando o anjo toca com o seu cetro ali, com a sua vara na oferta, desce fogo e consome a oferta milagrosamente. Gideão, vendo que era Deus, que era realmente o anjo do Senhor, ele fica temeroso ali, por conta que o anjo tinha falado com ele, que ele ia perecer. Mas na passagem diz que o próprio anjo acalma Gideão, assim, tranquiliza Gideão. E em seguida já dá uma incumbência para Gideão. A primeira coisa que Deus pede para Gideão, a primeira coisa que Deus nos pede, a primeira coisa que Deus pede para Gideão é ir lá na sua comunidade, na sua cidade, e derrubar a estátua de Baal, né? Derrubar a estátua de Baal, e existia uma espécie de poste que seria ali um lugar de adoração de Aserá.
E ali Gideão se mostra já totalmente diferente, uma pessoa transformada. Por que eu digo isso? Gideão já não é mais o mesmo, já não é mais aquela pessoa amedrontada, tímida, amedrontada, aquela pessoa que se colocou, que ele tinha a consciência do que ele era. Assim. Ele se mostrou ali humilde, né? Mas agora ele mostra ele diferente, ele transformado, ele corajoso, ele faz aquilo que o Senhor pediu para ele. Ele vai lá com alguns servos da sua casa, da casa do seu pai, possivelmente os seus servos. Ele vai lá e derruba a estátua de Baal e corta o poste de Aserá. E no local ele faz aquilo que o Senhor pediu, que é montar ali um altar ao Senhor e sacrificar um novilho de 7 anos, como pediu o Senhor. Aí vemos a obediência de Gideão, a confiança que Gideão ganha do Senhor, que ele precisava disso, de confiança, ele precisava do Senhor, que o Senhor estivesse com ele, porque ele era totalmente dependente do Senhor ali. Ele era um vaso sendo usado, ele estava ali, Senhor, o que eu posso fazer? Senhor, e agora? Entendeu? Então é isso, Gideão faz a vontade do Senhor sem pensar nas consequências, porque ele sabia que fazendo aquilo ia ter consequências. E de fato, a Bíblia, se vocês continuarem lendo aí, a Bíblia diz que ele fez esse ato à noite, temendo o que o povo ia fazer. Aí ele faz esse fato à noite, ele cumpre essa ordem de Deus à noite. Aí quando amanhece o dia, as pessoas saem ali querendo saber quem foi, ele surpresa, e começa ali uma investigação, né? Aí eles descobrem que é Gideão, e eles dizem que eles saem assim na cidade gritando para que levasse Gideão até eles, para que o matasse. Então, mas Gideão ele estava já seguro, ele estava seguro que o Senhor o livraria. Então, o próprio pai de Gideão, que era o dono das estátuas, que tinha erguido as estátuas, ele reconhece Deus na vida de Gideão. Gideão tinha sido transformado por Deus. E ele vai em defesa de Gideão. Ele defende Gideão, ele vai e diz assim, vocês não podem fazer nada com Gideão, porque se realmente Baal é Deus, ele que se defendesse. Se realmente Aserá é Deus, ele que se defendesse. E isso nos demonstra também que o Joás, o pai de Gideão, era uma espécie de líder da cidade, assim, uma espécie de líder comunitário. E com isso Gideão torna um líder, torna um juiz em Israel. Nessa mesma época, os midianitas e seus aliados eles empreenderam uma grande invasão. Essa invasão que eu falei antes, né, dos 152 mil, aproximadamente, assim, que a Bíblia diz que era incontável. 152 mil homens. Eles invadem Israel e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. Apoderou-se de Gideão, e Gideão sai em Israel para convocar sobre a tribo de Manassés, né, para convocar soldados na tribo de Manassés, Zebulon, Aze, da tribo de Naftali. E essa convocação de Gideão, ela somada ali, ao todo, deu 32 mil homens. Aí Gideão, ele faz algumas consultas ao Senhor, ele pede algumas orientações a Deus, ele ora a Deus e pede ali. Aí Deus fala com Gideão, há muita gente no seu exército aí, Gideão, tem muita gente aí, eu quero que vocês tirem os homens covardes, os homens medrosos, eu não quero esse tipo de homem no meu exército. Aí Gideão vai ali, conversa com alguns líderes ali de sua confiança ali, conversa com os soldados e acabam fazendo uma seleção ali, chega a 10 mil homens. Eles
chega a esse número aí de 10 mil homens. E o Senhor volta a falar com Gideão. Gideão, ainda há muitas pessoas no exército. Eu preciso que tire os covardes para que o povo não ache que ganhou a guerra que eu vou dar, a vitória que eu vou dar a vocês e ao povo de Israel. Eu não quero que ninguém ache que ganhou com as suas próprias forças, mas com a minha força. Até aí tudo bem, o Senhor no comando, o Senhor general, o Senhor o comandante, Gideão, um vaso sendo usado nas mãos do Senhor, amém? Graças a Deus. Aí o Senhor instrui, o Senhor ajuda Gideão a selecionar as pessoas que iriam realmente para a guerra. Irmã, quem poderia ler para mim? Deixa eu ver. Irmã Rebeca, capítulo 7. Ainda Juízes? Isso, Juízes, capítulo 7. 4, 5, do 4 ao 7. Perfeito. Amém? Começando pelo 4. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito pouco há, faz-os descer as águas, e ali os provarei. Será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Simples assim. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as do cão, esse por essa parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levantou a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, os livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Amém. Continuando aí no versículo 9, do mesmo capítulo 7, versículo 9, naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: levanta-te e desça ao acampamento, pois eu vou entregá-los nas suas mãos. Versículo 16, e dividiu os 300 homens em 3 companhias, e pôs as mãos de todos os homens jarros vazios, com tochas dentro. Veja que aí Gideão já tem uma estratégia, esse Espírito Santo já deu uma estratégia de guerra para Gideão, já se torna um comandante a serviço do Senhor. Versículo 20, as 3 companhias tocaram trombeta e despedaçaram os vasos, empunhando as tochas, e com a mão esquerda trombetas, e com a direita gritaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Versículo 21, e cada homem medianita a sua posição em torno do acampamento, e todos os medianitas fugiram correndo e gritando. Amém? Até aí a estratégia que o Senhor deu para Gideão começa a fazer efeito. Aí eu vou ler aqui um texto que eu elaborei aqui, né? Com esse súbito ataque noturno, os sentinelas dos midianitas ficaram confusos e fugiram tendo vista o barulho que os israelitas faziam tocando as trombetas e o famoso grito de guerra. Com o exército do medianita amedrontado e desarticulado em fuga, Gideão e seus 300 homens perseguiu e os matou. E os líderes do exército medianita e seus aliados fugiram, e Gideão os perseguiu e os matou. E assim, Deus deu a vitória a Israel, Deus deu a vitória a Gideão. Amém? E finalmente sucedeu que o povo de Israel estava livre do opressor, do medianita. E com isso, o povo quis, depois de tudo isso, que Gideão voltou da guerra, o povo quis constituir Gideão rei sobre eles.
Gideão não aceitou essa proposta aí de ser rei, mas ele aceitou muitos presentes, aceitou ouro, né? Aceitou ouro. Ali da divisão dos espólios de guerra com os seus soldados, ele acabou pegando presentes, troféus de guerra, ouro, das argolas ali do pescoço dos soldados, dos midianitas. E com isso ele mandou fazer uma espécie de veste sacerdotal e colocou na frente da cidade de Ofra, da sua cidade que era Ofra. E isso tornou uma armadilha para ele e para sua família. E por esse motivo a apostasia e a idolatria voltou para o povo de Israel. Além disso, Gideão teve muitas mulheres. E com essas muitas mulheres, Gideão teve com elas 70 filhos. Né? Com isso, Gideão acabou fracassando. Assim, acabou tirando ali um pouco da sua... ali um pouco do que ele fez ali, acabou fracassando, né? Porque assim como Davi, ele casou com muitas mulheres, teve muitos filhos. E isso acabou gerando confusões na sua família, acabou gerando tragédia, assim como na família de Davi. Vamos ver um pouquinho sobre o legado de Gideão. Mesmo com tudo isso, mesmo com fracasso, mesmo com grandes problemas, Gideão deixou um bom legado, Gideão se tornou um exemplo como que Deus usa uma só pessoa, como Deus usa uma pessoa simples do povo para vencer batalhas, para exercer as tarefas mais difíceis. Por isso que podemos acreditar que Deus pode usar o menor dos homens para tornar um forte guerreiro, para tornar um homem poderoso em palavras, em ações. Assim. Gideão também é descrito na galeria é mencionado na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 32 e 33. E é conhecido como um dos juízes mais importantes de Israel, sendo ele o único que recebeu a visita do anjo do Senhor. Ele é mencionado em várias partes da Bíblia, seu feito em Israel. Amém? Agora vamos para o nosso próximo personagem, Abimeleque. E a Bíblia diz que Gideão foi juiz de Israel por 40 anos, né? E depois de 40 anos, Gideão morreu. E tendo Gideão morrido, ele tinha tido um filho com uma mulher siquenita, ou seja, uma mulher de Siquém. E quando Gideão morre, esse filho de Gideão, que se chamava Abimeleque, ele faz uma consulta com seus irmãos ali. Vocês querem que um de vocês reine sobre vocês, ou quer que os 70 filhos de Gideão reinem por vocês? E eles ali no seu clã, junto ao seu clã ali em Siquém. E eles aclamam Gideão líder sobre eles. E logo depois Gideão é reconhecido, é aclamado por... Abimeleque é aclamado como rei sobre Siquém. Abimeleque é aclamado por Siquém. Mas existe algumas coisas, eu ainda quero dizer mais ainda do que aconteceu depois que Gideão morreu. Diz que Israel voltou a se prostituir com os Baalins. Não, Baalins. Falei errado. Com os Baalins, cultuando e erguendo estátua de Baal-Berite. Está lá no capítulo 8, versículo 33 e 35. Isso aí é logo depois que Gideão morre, né? O filho dele se proclama rei.
e o povo volta a se prostituir com Baal-Berite. E sendo assim, Abimeleque, para ele se consagrar no poder, para ele se consolidar no poder, a Bíblia diz que o povo siquenita diz que vai e financia o Abimeleque. E Abimeleque usa dinheiro do tesouro de Baal-Berite para pagar ali um grupo de mercenários, né? Ou seja, eles chamam de vadios, desocupados, mas hoje é conhecido como mercenários, pessoas que matam por dinheiro, que fazem crime por dinheiro, assim, causam guerra por dinheiro. Então esse grupo de mercenários ajuda Abimeleque a ir lá e matar os 70 filhos de Baal. E com isso, diz que... de Gideão. O Abimeleque vai lá e mata os 70 filhos de Gideão. E com isso, o filho mais novo de Abimeleque, ele se esconde atrás de uma rocha. E acaba escapando. Dessa morte. O mais novo de Gideão. De Gideão. Ele vai lá e ele vai escapa, ele se esconde e acaba escapando, né? E depois dessa matança, logo depois, o Abimeleque é coroado rei sobre coroado rei ali numa grande árvore que está entre Siquém e Israel. Ele é coroado rei, porque até ali ele tinha sido conclamado rei. E depois ele é coroado rei e ele se consolida no poder. E aquele filho de Gideão que escapa dessa matança dos 70 filhos de Gideão, ele e alguns seguidores, eles sobem a montanha, ele sobe o monte de Gerezim e propõe ali uma parábola. E diz que ele chega a gritar essa parábola ali. É a parábola que é conhecida como rei espinheiro, que não tinha capacidade para governar. E também essa parábola, ela predizia a destruição de Abimeleque e de seus súditos e do povo de Siquém. E com isso, Abimeleque ele se consolida no poder por 3 anos. A Bíblia diz que ele se consolida no poder por 3 anos. E depois de 3 anos, ele começa a sofrer grande oposição em Siquém. E ele se junta ali com seu grupo de mercenários e vai lá e destrói a cidade de Siquém. E ali ele espalha o terror pela cidade de Siquém, assim, de uma forma muito sanguinária. E possivelmente ele destrói todas as defesas, ele invade a cidade, e a maior parte do povo eles corre para a torre de Baal-Berite. Do templo ali, eles usam o templo de Baal-Berite como refúgio. Aí o povo aqueles mercenários que seguem eles pegam ramos, pegam galho de árvore, pegam madeira, tudo que encontram pelo caminho carrega. E possivelmente algumas tochas, alguns coquetéis, molotov, e atiram sobre essa torre do templo lá de Baal-Berite, matando todos que estavam ali com fogo e fumaça. Diz que chegava a 1000 pessoas, tirando crianças e mulheres. E em seguida, Abimeleque também deve ficar sabendo de algum outro grupo opositor. Ele segue para a cidade de Tebes e faz a mesma coisa, invade a cidade, destrói tudo, joga sal na cidade. E mesma coisa o povo teria escondido ali sobre a torre da cidade, ali uma fortaleza que tinha na cidade. Porém, nesse caso, quando ele chega para incendiar a torre da cidade, a Bíblia diz que uma mulher, possivelmente de um lugar alto, ela pega uma pedra de um moinho e lança sobre Abimeleque. Quando ela lança essa pedra na cabeça de Abimeleque, diz que o crânio dele se quebra assim. E ele percebe que ele é ferido de morte. Quando ele percebe que ele foi ferido de morte, ele pede para o seu escudeiro ali de armas
que transpasse ele com a espada. E isso acontece. Então Abimeleque, esse é o fim de Abimeleque. Está lá no capítulo 8, versículos 53 a 57. 9, desculpa. Capítulo 9, versículos 53 a 57. Quem pode ler? Pode ler, Elias? 53 são. 57. Porém, uma mulher lançou um pedaço de um monte sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava suas armas e disse: desembanhai a sua espada e mata-me, para que se não diga de mim, uma mulher o matou. E seu moço atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito ao seu pai, matando seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém, fez tornar sobre a cabeça de um deles e a maldição de Jotão, filho de Jerubbaal, veio sobre eles. Amém. Então esse é o fim de Abimeleque, né? Ele matou seus 70 irmãos e o Senhor... Primeiramente, o Senhor usa Abimeleque para julgar o povo de Siquém, que ajudou ele, financiando ele para matar os irmãos dele. Aí, em segundo lugar, depois ele vai fazer guerra contra a cidade de Tebes ali. Ele acaba morrendo ali pelas mãos de uma mulher, pela ação de uma mulher ali. E esse é o fim dele. E cumpre a parábola proposta por Jotão, né? Então, esse é o fim de Abimeleque. O nosso próximo personagem está no capítulo 11. Jefté, capítulo 11. Vamos ver aqui até onde a gente pode ler. Vou ler alguns versículos aqui para a gente... E era então Jefté, o gileadista, valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta, mas Gileade gerava a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, sendo desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não os herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejavam contra Israel. E aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejavam contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. Eles disseram a Jefté: vem, e se nos vem se nos pôr por cabeça, para que combatamos os filhos de Amon. Porém Jefté lhe disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repeliste da casa de meu pai? Porque, pois agora vos vieste a mim quando estáis passando por aperto? E disseram os anciões de Gileade a Jefté:
por isso mesmo que tornamos a ti, para que venhas conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça, por todos os moradores. Então, a história de Jefté, ela é marcada por, já desde o início, desde a origem dele, por uma tragédia familiar, por tragédias familiares, assim. A primeira delas é que ele era filho de uma prostituta, assim. E pelo que nos dá a entender que a passagem bíblica, que Jefté ele recebeu ali alguma assistência, mesmo que não fosse integral, uma assistência, digamos, mínima, assim, ele recebeu de Gileade, seu pai. Mas conforme os seus irmãos, que era filho da sua mulher, eles cresceram, essa história veio à tona e Jefté acabou sendo expulso do seu clã, da sua família, exatamente por conta de herança, assim, sabe? Então, a história de Jefté é marcada por esse primeiro problema, que é a origem de nascimento dele. Aí a Bíblia diz que ele é expulso de Gileade, né? Por coincidência, seu pai também chamava Gileade. E ele se torna um guerreiro lá fora. Jefté se torna um guerreiro. Ali diz que ele forma ali um grupo de mercenários, uma espécie de justiceiro. E lá no mundo lá fora, Jefté ele acaba tendo experiências, digamos assim, fortes, né? De lidar com um certo tipo de gente. Assim, possivelmente eles brigavam, eles guerreavam com outros grupos de mercenários, assim, e com essas experiências se tornam grandes guerreiros. E possivelmente ali em Gileade, em Israel, não havia um comandante com grande expressão na época, com grande liderança na época. Então eles veem Jefté, os líderes de Israel, possivelmente até seus irmãos, eles veem Israel a única pessoa capaz de liderar um exército para fazer frente ao exército dos amonitas. Então eles vão ali atrás de Jefté, e Jefté lança sobre ele joga na cara deles ali, porventura vocês me expulsaram, o que vocês querem comigo agora? Agora que está passando por aperto lá, está sendo perseguido, oprimido pelos amonitas, aí vocês vêm atrás de mim. Aí eles vêm com essa proposta aí, ó. Se você nos acompanhar e ser nosso cabeça, nosso líder na guerra lá, aí nós o colocamos como nosso juiz, como nosso cabeça. Você governará sobre nós. Aí ele segue os líderes, ali os líderes ali proclamam diante do povo essa proposta para oficializar, e aí Jefté ele torna o líder deles. E aí Jefté, em primeiro lugar, Jefté manda mensageiros ao rei dos amonitas, ali, fazendo uma proposta ali de paz. No entanto, o rei dos amonitas ignora essa proposta. Eles ignoram essa proposta, reivindicando ali posse de terra que Israel havia tomado há 300 anos antes, entendeu? Então, eles não invalidam essa proposta de Jefté. Então, a Bíblia diz lá no versículo 29, no versículo 29 do capítulo 11, Juízes, capítulo 11, versículo 29, o que a Bíblia diz? Então, o Espírito Santo do Senhor apossou-se de Jefté, e este o atravessou Gileade e Manassés, e passou por Mispá de Manassés, e aí avançou contra os amonitas. Então Jefté ali, ele convoca ali um exército, né? Possivelmente não tão grande, assim, não é tão grande o exército de Jefté. Foi muito pouco tempo, ele atravessou assim, a Bíblia fala, e ele vai guerrear contra os amonitas, né? Aí, mesmo sendo um grande guerreiro, Jefté tem um momento de fraqueza ali durante sua missão. Possivelmente, pessoalmente eu acredito, que ele não tinha assim a ideia
ele não tinha certeza que Deus estava nesse negócio. Ele deu que Deus estava nesse negócio. Ele quis trazer Deus para esse negócio, fazendo um pacto ali com Deus. Aí muitos dizem, né, que esse pacto foi precipitado. No versículo seguinte aí, ó, e Jefté fez um voto com o Senhor. O voto era o seguinte: se entregares os amonitas nas minhas mãos, versículo 31, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Está em Juízes capítulo 11, versículo 31. Amém? Então Deus deu a vitória para Jefté. Deus deu a vitória para Jefté sobre os amonitas. Independente disso, como eu disse, né, esse voto, ele não tinha certeza que o Senhor estava nesse negócio. E para isso, ele, no momento ali de fraqueza, de desespero, ele faz esse voto. Assim. E o Senhor, independente, eu acredito que não foi por causa desse voto, Deus dá a vitória para Jefté, Deus dá uma vitória ali estrondosa. A Bíblia diz que Jefté, ele arrasa mais de 20 cidades dos amonitas, ele destrói os seus aliados, que ele vira uma máquina de guerra, assim, e acaba com os amonitas, assim. E quando ele volta, versículo 34, no versículo 34, quando Jefté volta da guerra ali, aí a sua filha sai ao seu encontro. A primeira ser ali que sai ao seu encontro é a sua filha. Aí, a seguir ali no versículo 35, a Bíblia falando aqui que Jefté rasga suas vestes ali e diz: estou muito angustiado porque meu voto vai cumprir na minha filha ali. E então é um dos momentos mais polêmicos da vida de Jefté, e é uma das passagens mais polêmicas da Bíblia, é uma delas, assim, mais polêmica da Bíblia. Gera polêmica essa passagem aí. Depois os irmãos pastores podem, depois que eu terminar aqui, os irmãos podem dar os seus pareceres. Eu vou só... Versículo 35, versículo 36. Aí a sua filha, no versículo 36, ela acaba tentando tranquilizar Jefté. Jefté conta para ela a ocorrida ali do voto, tudo, ela tranquiliza, ela tenta demonstrar no seu momento ali, ele tenta confortar Jefté e pede 2 meses para chorar com suas amigas ali nas montanhas, para chorar porque não ia casar, não ia ter uma vida normal a partir daquele dia. E ele concedeu, né, no versículo 37, e versículo 39 diz que cumprindo esses 2 meses, passando esses 2 meses, ela volta e o voto de Jefté é cumprido nela. E a Bíblia resume, a Bíblia para aí com isso significa que duas coisas, né? Que eu vou ler aqui, essas duas coisas. Como eu já disse, né, há 2 problemas nesse voto de Jefté. O primeiro é que ele ignora a lei de Deus, que rejeita sacrifícios humanos. E o segundo é que, apesar do Espírito Santo de Deus ter apoderado dele, ele não tinha consciência de que Deus estava à sua frente, ele não teve a confiança quando ele fez esse voto. E também há divergências entre os teólogos sobre a natureza do cumprimento desse voto. Alguns acreditam que Jefté foi precipitado e realmente implicou na morte da sua filha, pois acredita e outros acreditam que o cumprimento desse voto implicou na virgindade perpétua da moça, né, da sua filha.
Muitos acreditam nisso. Por quê? Por que muitos acreditam? Eu acabei tentando, eu não achei muita coisa. A Bíblia para nisso daí. Exatamente por parar nisso daí, eu acabei concluindo que se cumpriu na filha de Jefté a segunda opção, que ela foi servir ao Senhor na casa, possivelmente em Siló, que ela foi separada para a obra e que ela foi virgem pelos restos dos dias. Por que isso? Porque Deus, em primeiro lugar, Deus rejeita sacrifícios humanos. E se realmente isso tivesse acontecido, supondo que isso tinha acontecido realmente, apesar do povo estar um pouco afastado, muitas pessoas, a maioria está afastada, existiam muitas pessoas que se conservaram no caminho do Senhor. E ia haver muitos levantes contra Jefté, não teria condição nenhuma. Todo o trabalho de Jefté, que o Jefté realizou, ia por água abaixo. Isso seria tudo invalidado e não teria nenhuma condição de Jefté continuar sendo juiz de Israel, porque ele descumpriu uma lei do Senhor de rejeito de sacrifícios humanos. E a própria Bíblia ia ter muitas passagens bíblicas condenando esse fato. Isso não é simples, isso poderia gerar guerra na época. Então eu acredito, por a Bíblia não falar mais nisso, ela terminou nisso. A filha, ela foi servir ao Senhor. Amém, irmão? Graças a Deus por essa palavra.